Na aula de hoje a gente vai falar sobre máximos e mínimos de funções. Imagina que você tem uma função f, que está definida num certo domínio, que estou chamando aqui esse conjunto que é o domínio de D, e pegue um número C pertencente a esse domínio D aqui. Então, a gente fala que o número, o valor f de C é o valor máximo absoluto de f em D, se para qualquer outro valor de x que eu pegar em D, eu tenho que o f de C é maior ou igual do que o f de x. E a gente fala que esse valor aqui, ele é um valor mínimo absoluto de f em D, se o f de C for menor ou igual que o f de x para todo x em D. O que isso significa? Significa que, por exemplo, se por um acaso esse D aqui ele for um intervalo AB, por exemplo, então eu teria digamos que eu tivesse aqui um valor A aqui, um valor B aqui. E aí, digamos que, por exemplo, o gráfico da função fosse uma coisa assim. Aí, olha só. Digamos que eu pego o valor C aqui, ó. Então, o que seria o f de C? O f de C seria o valor aqui no eixo Y, que está aqui. Então, aqui eu teria o valor f de C, seja lá qual for. Aí observa que o gráfico da função, ele não passa para baixo desse valor daqui, ó. Então, o gráfico está daqui para cima. Então, isso significa que esse valor daqui, ele é um mínimo absoluto de f. Nesse domínio D, que eu estou tomando como exemplo aqui, onde D é o intervalo AB. Então, aqui eu teria que esse valor aqui é o mínimo absoluto. Muita atenção para não confundir achando que o C é o mínimo absoluto. Não, o C não é o mínimo absoluto. O mínimo absoluto é o valor que a função assume no C, que no caso seria o f de C. Então, não necessariamente o f de C é igual ao C, né? Então, esse f de C aqui, ele é o valor que a função que você obtém na função ao avaliar a função no valor C. Então, isso aqui seria o mínimo absoluto. E no caso, se eu pegasse um valor D, por exemplo, aqui, ó, se eu pegasse o valor D aqui, eu teria o f de D aqui. E aí, nesse caso, esse f de D aqui, esse valor aqui, seria o máximo absoluto da função. Observe que a função nunca passa desse valor daqui no nosso domínio, que é o intervalo AB. E aí, ó, o que significa essa definição aqui, né? Ele está falando aqui, é um valor máximo absoluto de f em D, se f de C é maior ou igual do que f de x para todo x pertencente a D. Observe esse valor daqui, por exemplo. Então, eu tenho esse valor aqui. E aí, o que acontece? Se eu pegar um valor qualquer, imagina um x qualquer nesse intervalo. Eu vou pegar x aqui, por exemplo. Vou pegar um x aqui. Se eu for calcular o f de x, então aqui eu tenho o f de x, olha só, o f de D, ele é maior ou igual que o f de x, concorda? Então satisfaz isso aqui, ó. Eu peguei um x qualquer aqui, e eu obtive que aqui no caso eu estou usando o f de D aqui, né? Então o f de D é maior ou igual do que f de x. E não importa aonde que eu
porque eu vou pegar o x aqui. Se eu pegar o x em qualquer lugar do intervalo aqui, eu sempre vou ter que o f de x vai ser menor ou igual que esse valor daqui. Então, por isso que esse valor daqui, ele é o máximo absoluto. A mesma coisa vale para o mínimo absoluto, né? Só que trocando o sinal de desigualdade. Mas além de máximo absoluto e de mínimo absoluto, nós também temos a noção de máximo local e mínimo local. Então, a gente fala que o número f de c ele é o máximo local de f se f de c é maior ou igual que o f de x quando x está próximo de c. Dizer que x está próximo de c é o mesmo que dizer que existe algum intervalo aberto que contém o c, tal que para qualquer x nesse intervalo aberto vale essa desigualdade aqui. Então, dizer que o x está próximo é dizer que existe algum intervalo, por menor que seja, que contém o c, que nesse intervalo vale essa desigualdade aqui para qualquer x que você pegar nesse intervalo. E a mesma coisa tem a noção do mínimo local. Olha só, aqui eu tenho um exemplo de um gráfico de uma função. E veja só, alguém saberia dizer em qual valor do domínio essa função que tem esse gráfico aqui atinge o mínimo absoluto? Aqui, né? Então, o f de a seria o mínimo absoluto. Então, ele atinge o mínimo absoluto no x igual a a, que é o f de a. No caso, o mínimo absoluto é o f de a. E quem seria o máximo absoluto? O f de d, né? Que aqui é o topo. Mas observe que, além desse mínimo absoluto e do máximo absoluto, eu tenho alguns mínimos e máximos locais. Sim. Por exemplo, isso aqui, ele seria o quê? Máximo local. O mínimo local, no caso. Isso, que aqui ele é... Qualquer valor perto dele aqui, ó, ele tá acima dele. Então, ele é o mínimo local. Ele desceu até aqui e depois ele voltou a subir. Esse daqui é o quê? Máximo local. Aqui eu tenho mínimo local. E observe que esse valor daqui, além dele ser o mínimo absoluto, a gente também pode dizer que ele é o mínimo absoluto, um mínimo local. Porque qualquer valor que é mínimo absoluto, ele também é o mínimo local. Ele também é o mínimo na sua vizinhança ali. Mas eu posso ter o mínimo local, que não é o mínimo absoluto. E aqui, nesse outro gráfico aqui, eu tenho, por exemplo, aqui, né? Esse aqui, ele é o mínimo local, ó. Tipo assim, eu consigo obter um intervalo aqui que contém o 4. Sim. Aí, mas ele é o mínimo local porque eu consigo encontrar esse intervalo aqui, ó, de modo que nesse intervalo aqui, ele é um valor mínimo. Tipo assim, nesse intervalo aqui, a função não atinge nenhum valor menor do que esse daqui. Mesma coisa aqui para o máximo local, eu consigo obter esse intervalo aqui. Agora aqui eu tenho tanto um mínimo local quanto um mínimo absoluto. E no máximo ali também, né? Você fala aqui? Não. Esse aí é o máximo. Esse daqui seria o máximo absoluto. E aqui seria o máximo local apenas. Vocês sabem como é que é o gráfico da função cosseno? Ele é uma onda. Ele faz isso aqui para sempre. Ó. Alguém sabe dizer quem é o valor máximo absoluto da função cosseno? O máximo? 1, né? E o mínimo? Menos. Menos 1, exatamente. Então, ela atinge o máximo várias vezes, né? Ele vai lá, atinge o máximo e volta, atinge o máximo e volta. E fica nesse procedimento aí infinitamente. Então, e aí vocês observam que os únicos máximos locais são os máximos absolutos também. Então vale por cento também. Vale para o seno também.
E a função f de x quadrado? Observe que uma função quadrática, o gráfico dela é uma parábola, né? Pode ser tanto assim quanto assim. E no caso que o valor que acompanha o x quadrado ele é positivo, né? Então é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Então essa função ela tem um mínimo, que é tanto local quanto absoluto. Observe que, por exemplo, nessa função aqui, f de x igual a x quadrado, ela tem essa parábola aqui, e o vértice da parábola, ele ocorre aqui, ó. Que aí quando x é igual a zero, você tem aqui o valor de f de zero vai ser igual a zero. Então, o zero seria o mínimo absoluto. E observa que se o domínio da função f ele for todos os números reais dessa função aqui, então ele não tem máximo absoluto e nem máximo local. Entenderam? Oi? Né? Tipo assim, porque olha só, qualquer valor que eu pegar aqui, né, no gráfico, sempre vai ter algum maior do que ele. Então, por isso que ele não tem como ter o máximo. Essa função aqui ela não tem máximo, ela só tem mínimo. E se a concavidade, se fosse, por exemplo, a função f de x igual a menos x quadrado, né? Então eu teria uma parábola assim, e aí nesse caso, essa parábola aqui, ela teria apenas o máximo e ela não teria o mínimo. Se fosse o quê? Se fosse f de x igual a menos x quadrado, então você teria uma parábola com a concavidade voltada para baixo, e aí ela teria apenas máximo, ela não teria um mínimo. Agora se eu... Oi? O gráfico da tangente teria máximo mínimo? Não. Agora, se eu restringir o meu domínio da minha parábola para um certo intervalo, então no intervalo eu teria tanto máximo quanto mínimo. Porque, por exemplo, se eu restringisse essa função aqui, por exemplo, apenas para esse intervalo aqui, ó, daqui até aqui, por exemplo, sei lá, até aqui, por exemplo, então o gráfico dela, né, ela se resumiria daqui até aqui. Teria uma coisa assim. E aí, restrita a esse domínio aqui, aí, nesse domínio, ela teria um máximo, que seria... Negativo, né? Oi? O máximo seria negativo. Não, olha só. No espaço, você... O máximo é aqui no eixo Y, que você avalia o máximo ou o mínimo. Então, o máximo aqui, no caso, é um valor positivo, na verdade. O x é negativo aqui, né? Mas cuidado para não confundir. Então, esse valor daqui seria o máximo, que seria um valor aqui no eixo Y, e o mínimo continuaria sendo isso aqui. Agora, se eu restringisse, por exemplo, o meu domínio para esse intervalo daqui, ó, tipo assim, somente aqui, aí o mínimo ele já seria aqui, ó. Então, eu teria o mínimo aqui e o máximo aqui. Agora, e a função f de x igual a x ao cubo? O gráfico dela é uma coisa assim, ó. E aqui, né, ela vai crescer para sempre, e aqui ela vai decrescer para sempre. Ela vai... E aí vocês observam que essa função aqui, ela não tem nem máximo, nem mínimo, nem local, nem absoluto. É igual a tangente. O gráfico dela parece um pouco com a tangente, se você restringir a tangente para um certo intervalozinho lá. Só que a tangente tem uma assíntota, tem assíntota vertical, isso daqui não. Vocês vão ver que muitos problemas da vida é você encontrar máximos e mínimos de funções. Inclusive, inteligência artificial, redes neurais, basicamente você treinar uma rede neural é justamente você
minimizar uma certa função erro que a gente chama lá, né? Tem uma função lá e você utiliza as ferramentas do cálculo para poder encontrar mínimos, né? Você meio que encontrando valores que minimiza a função. Então, assim, você vê, né, que hoje em dia, né, a inteligência artificial é uma das maiores inovações da tecnologia, né? E ela tipo assim, a essência dela é o cálculo. Se não existisse o cálculo, você não teria, por exemplo, o chat GPT. Então, você vê o quão importante que é essa coisa de você encontrar máximos e mínimos de funções. Aqui eu tenho uma função f de x, dado por 3x à quarta menos 16x ao cubo mais 18x ao quadrado, com o x variando de menos 1 até 4. Então, observa que eu estou restringindo o domínio dessa função aqui. E aí eu tenho aqui o desenho do gráfico dela, e aí você pode encontrar aqui, né, por exemplo, quem seria o máximo absoluto dessa função? Seria 37. Lembra que o máximo é sempre o valor do y. Então seria... então o máximo é 37 e o mínimo... O mínimo é menos 27. E aqui, né, além desse máximo e desse mínimo aqui, nós temos outros valores extremos locais, né? Tem um máximo local aqui, que é 5, e nós temos um outro máximo local, que é esse daqui. Inclusive, ó, como eu falei, né, um problema de você treinar uma rede neural... Vocês sabem o que é uma... Já ouviu falar nesse termo, né? Rede neural? Basicamente, tipo assim, você já ouviu falar no chat GPT? O chat GPT, ele é uma rede neural. Aí, quando você tem lá uma rede neural, na verdade, você tem uma função de uma infinidade de variáveis. No caso do ChatGPT, né, provavelmente são bilhões de variáveis. Em vez de ter somente o X, né, você tem mais um bocado de outra variável. E aí, às vezes, como eu falei, né, quando você treina uma rede neural, basicamente você está tentando encontrar máximos e mínimos de certas funções. E aí, um dos problemas que a gente encontra, né, porque assim... você encontrar o máximo e mínimo de uma função de uma variável só é uma coisa bem assim trivial, bem tranquilo de você fazer, que você normalmente, dependendo da função, sem usar calculadora nem nada, você consegue encontrar, né, esse valor, um valor exato. Mas só que a depender se a função tiver muitas variáveis e tal, para você encontrar máximos e mínimos dessa função, você tem que ser mais ou menos por tentativa e erro, sabe? Você vai usar um método computacional que você vai aproximando do máximo ou do mínimo ali. Mas o que acontece, às vezes, né? Tipo assim, por exemplo, você pega, né? Vamos supor, você pega um valor aleatório de x aqui. Aí você fala assim, quanto é que vale o valor da função nesse valor de x aqui? Aí você vai lá e calcula o valor, encontra esse valor daqui. Aí você, tá, beleza. Vamos agora pegar um valor um pouquinho perto dele. Eu vou andar um pouquinho para cá e vou calcular o valor da função. Aí você fala assim, aqui o valor da função ficou um pouquinho maior. Então você esquece o anterior e agora esse aqui seria um possível candidato a ser o máximo. Aí você, tá, beleza. Vamos andar mais um pouquinho. Aí andei um pouquinho para cá. Aí, beleza, encontrei um valor daqui e falou assim, eu consegui aumentar mais um pouco o valor da função. Então, esse daqui seria um novo candidato para ser o máximo da função. Aí você anda mais um pouquinho, aí digamos que você está aqui, aí você anda e você deu um passo muito grande para cá, aí você caiu aqui. Aí você percebe que, tipo assim, agora o valor da função diminuiu, né? Antes você estava aqui, aí quando você andou para cá,
e você calculou o valor da função aqui, você percebeu que obteve um valor menor. Então você então eu dei um passo muito grande. Bora pegar um valor entre esse e esse. E aí você vai indo e tal. Aí digamos que depois de tentar várias vezes, você percebeu que, ó, isso aqui está parecendo ser o máximo da função. Mas só que acontece? Se você quer maximizar essa função aqui, aí beleza, você obteve, né, esse máximo aqui, né? Mas, por exemplo, quanto melhor for esse máximo que você obter, dependendo da sua aplicação, vai ser uma coisa melhor. Então, digamos que você caiu aqui, né? Mas você não tem como ter certeza que ele de fato é o máximo absoluto. Se você só sabe que ele é o máximo local. Aí, sendo que na verdade, né, por exemplo, aqui você teria um máximo muito maior, né? Então, muitas vezes, né, existem muitos estudos para, na hora de você tentar maximizar uma função, utilizando métodos numéricos, né, você evitar esse tipo de problema de máximos locais e mínimos locais. Né? Você tem que tentar meio que fugir desses máximos e mínimos locais. Aí tem todo um trabalho em cima disso aí. No ponto 00 ali seria o mínimo local. Sim, aqui você teria o mínimo local. Se uma função f ela for contínua em um intervalo fechado AB, então f assume um valor máximo absoluto e assume um valor mínimo absoluto em certos números C e D do intervalo AB. A gente comentou, né, que, por exemplo, uma função quadrática, f de x igual a x quadrado. Essa função ela tem um mínimo absoluto, mas a gente comentou que a gente considerando o domínio dela inteiro, né, que são os números reais inteiros, ela não tem um máximo, ela não tem um máximo nem local e nem absoluto. Mas o que esse teorema fala aqui, né, é que se por um acaso o domínio ele for um intervalo fechado, então você pode ter certeza que vai ter um máximo absoluto e vai ter um mínimo absoluto. Então, no caso do exemplo que a gente viu, que foi a função quadrática, a gente tinha que o intervalo não era o domínio dela não era um intervalo fechado AB, era todo os números reais. Mas aí, se você tiver que o domínio é um intervalo fechado AB, então você tem essa garantia de que vai ter um mínimo e um máximo absoluto. Aqui eu tenho alguns exemplos, né, de intervalos AB e de funções. Por exemplo, essa função aqui, ela tem um mínimo absoluto aqui e tem um máximo absoluto aqui. Essa função daqui, ela tem um mínimo absoluto aqui, no extremo do intervalo, e tem um máximo absoluto aqui, ó, no interior do intervalo. Essa outra função aqui, ela tem um mínimo absoluto aqui, e ela tem o máximo absoluto aqui, ó, e observe que existe dois valores de x onde a função atinge o máximo absoluto. Então, você não precisa que a função atinja o máximo absoluto em um único lugar. Ela pode atingir o máximo absoluto em mais de um lugar. FC1 e FC2 são o mesmo valor. Isso. Inclusive, ó, uma função constante, como é que é o gráfico de uma função constante? É uma reta horizontal, certo? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, f de x igual a 2. Então, o gráfico dela vai ser uma reta horizontal. E aí, nesse caso aí, né, da função f de x igual a 2, ela tem máximo e mínimo? Não? Quem seria o máximo? E não teria mínimo, não? No caso aí, o máximo seria igual ao mínimo.
Exatamente. Porque olha só, é, para qualquer x que eu pegar, considerando que o domínio é todo os números reais, para qualquer x que eu pegar, qualquer número real que eu pegar x, eu tenho que o f de x é maior ou igual do que 2. Então, isso significa que o 2 ele é um mínimo ele é um mínimo absoluto. Mas também, para qualquer x que eu pegar, o f de x também vai ser menor ou igual que 2. Né? E, na verdade, o f de x vai ser sempre igual a 2, né? E 2 ele é maior ou igual do que 2, e 2 ele é menor ou igual do que 2. Então, ele satisfaz tanto a condição de mínimo absoluto, quanto de máximo absoluto. Agora, temos aqui alguns exemplos de funções que não tem máximo absoluto. Por exemplo, essa função daqui, ó. Observe que ela está definida no intervalo fechado 0, 2, certo? Mas observa que ela não satisfaz uma das condições que fala lá aquele resultado, que ela tem que ser contínua, porque aqui ela tem uma descontinuidade aqui nesse valor daqui, né? E aí, ó, observe que esse caso daqui, ela tem um mínimo absoluto, que vai ser aqui no 0, mas ela não tem um máximo. Percebem isso? Porque, olha só, se tivesse uma bolinha fechada aqui e aberta aqui, aí a história seria outra. Ela teria um máximo que seria justamente o 3 aqui. Mas só que, como aqui é a bolinha aberta, então qualquer valor que eu pegar aqui de x, né, sempre vai ser um valor menor do que 3 e sempre vai ter algum outro x cujo valor é maior do que ele. Então, eu nunca vou ter o maior de todos. Tipo assim, significa que a função não está definida aqui. Aí ele pula para cá, o que está bom, eu lembro que baixado aqui. Então, a função vem aqui, mas aí, nesse valor daqui, a imagem dela não está aqui, está aqui embaixo. Não é que teria máximo local, Nem local teria. Oi? Para você, qual seria o possível máximo local, na sua opinião aí? só se fosse fazer, tipo assim, esquerda, É, sim. Você entendeu o que ele falou? Que se fosse considerar somente pela direita aqui, por exemplo, então isso aqui seria o máximo local. Mas só que a noção de máximo local é pelos dois lados. Eu tenho que pegar uma vizinhança que contém... Então eu tenho que pegar, por exemplo, aqui, eu teria que pegar tanto de um lado quanto do outro. E no caso aqui, né, qualquer valor que eu pegar à esquerda aqui, o valor vai tá acima. Então isso aqui não tem como ser o máximo local. No lugar de 1 e no lugar de 0, mínimos locais? No 0 seria o máximo, o mínimo local. Você fala... 1 seria o mínimo local? Ou não? Sim, isso aqui seria um mínimo local. Entendo. E o 3 não seria o máximo local? Oi? Ela tem mínimo e não tem máximo. Isso. O 3, ele nem sequer faz parte da imagem. Porque para ser o máximo, ele tem que fazer parte da imagem, a função. Ou seja, tem que existir algum valor x, tal que o f de x seja igual ao valor. Mas aqui nesse caso não tem. Não tem nenhum valor aqui cuja imagem seja o 3. Então o 3 não tem como ser o máximo local. Está entre 3 e 1, porém o 3 fica aberto. Na verdade, a imagem dela parte do 0, né? É do 0 até aberto no 3. Assim, a imagem dessa função aqui é o intervalo fechado no 0 e aberto no 3. Se eu considerasse apenas esse pedaço aqui, aí seria o que você falou, que seria fechado no 1 e aberto no 3. Mas só que eu também tenho coisa pro lado de cá, ó. Agora, essa outra função aqui, ela está definida no intervalo aberto,
Então, assim, ela é uma função contínua, mas ela está definida num intervalo aberto, ó, de 0 até 2. E ela não tem nem mínimo e nem máximo. Porque ela não tem mínimo, porque aqui, né, eu tenho essa bolinha aberta aqui, né? Então, assim, qualquer valor que eu pegar aqui, eu sempre vou ter algum que está um pouquinho à esquerda que é menor do que ele. Se eu pego um valor daqui, então, ao pegar um valor que está à esquerda dele, vai ser um pouco menor do que o que está aqui. Então, ele não tem um mínimo local. E aqui, né, você tem que ir no 2 aqui, você tem uma assíntota vertical, então ela cresce para sempre aqui, ó. Então, ela não é limitada por cima. Agora que começa a ficar interessante, que a gente vai agora relacionar derivadas com máximos e mínimos locais. Se f se f é uma função e essa função tiver um máximo ou mínimo local no valor c do domínio, e além disso, se a derivada existir no valor se a derivada existir em C, então essa derivada tem que ser igual a zero. Oi? Na verdade, assim, né? Esse C aqui, na verdade, ele tem que estar no interior de intervalo do domínio da função, mas depois a gente conversa sobre isso. A gente tem aqui um exemplo que é o seguinte. F de x é igual a x ao cubo. E aí, então, a derivada de f de x é igual a 3x quadrado. Certo? O 3 desce multiplicando e subtrai o 1 do expoente. Então, ó, a derivada no x igual a zero é igual a zero. Porém, f não tem máximo nem mínimo em zero. Né? Lembrando aqui do caso que a gente viu anteriormente, né? O gráfico da função x ao cubo é dado por isso aqui. Então, aqui no zero, ele não tem nem máximo nem mínimo. Então, assim, ó, esse teorema aqui fala que se a função tiver máximo ou mínimo local, então a derivada da função nesse lugar onde ela tem o máximo ou mínimo vai ser igual a zero. Então, se ela tem máximo ou mínimo, a derivada vai ser igual a zero. Mas a derivada ser igual a zero não significa que naquele lugar ela tem um máximo ou mínimo. Isso deve ficar um pouco mais claro daqui a pouco. Então, aqui nesse exemplo aqui, por exemplo, eu tenho que a derivada é igual a zero no x igual a zero, mas nesse lugar aqui, onde a derivada é zero, a função ela não tem nem máximo nem mínimo local. E olha só, só para poder entender intuitivamente o que isso significa, né? Por que a gente tem esse teorema? Observe esses lugares aqui, né, onde a função ela tem máximos e mínimos aqui. Esse lugar aqui, por exemplo, que ela atinge o máximo. Como é que é a reta tangente? Qual é a inclinação da reta tangente nesse valor aqui onde ela atinge o máximo? Ela é horizontal, né? Ou seja, inclinação zero. A derivada aí seria zero. Aqui no mínimo, mesma coisa, né? Seria zero. Aqui eu tenho um máximo aqui, mesma coisa. A inclinação da reta tangente aqui seria zero. Bom, aqui a gente tem um mínimo aqui, né? Mas só que nos extremos do intervalo, né, cuja função está definida, a gente não aplica esse teorema aqui. Aqui, nesse caso daqui também, eu tenho aqui, ela tem máximo aqui,
a, a inclinação da reta tangente ela é horizontal. Mesma coisa aqui, ó. Aí, ó, o que acontece? Quando você tem o máximo local, a função ela estava subindo, então assim, se ela atingiu o máximo, é porque ela chegou ali e depois ela começou a descer. Então ela fez essa coisa assim, né? Então a reta tangente ela vai ser horizontal. Mesma coisa se ela tem um mínimo, ela desceu e aí ela voltou a subir, né? Porque se ela tivesse continuado descendo, então aquilo ali não seria um mínimo local. Então ela desceu e quando chegou naquele mínimo, ela voltou a subir. Então por isso que a reta tangente ela vai ser horizontal. Mas aqui nesse caso da função f de x igual a x ao cubo, a reta tangente nesse ponto aqui, ela é uma reta horizontal. Mas aqui nesse caso, né, ela subiu até aqui, mas em vez dela descer, ela continuou subindo. Então a derivada ser igual a zero não é suficiente para você verificar, para você concluir que ela tem um máximo, um mínimo local quando a derivada é igual a zero. Agora vamos ver a função f de x igual ao módulo de x. Lembrando que o gráfico dessa função aqui, como é que é? É uma reta que vai descendo, né, até o zero e depois ela volta a subir. Então, ela faz uma quina aqui, ó. E a gente sabe já que a função ela não é diferenciável nesse valor daqui. Quando a gente vai calcular a derivada, a gente calcula a derivada pela esquerda e pela direita, a gente encontra valores diferentes. Então, a derivada não existe aqui. Então, A derivada existe. Não existe. a derivada aqui, ela não existe. Por quê? Pelo que eu acabei de falar, quando você calcula os limites lá da definição de derivada, pela esquerda e pela direita, você encontra valores diferentes. Até porque, né, o que seria uma reta tangente aqui, né? Seria uma coisa assim, seria uma coisa assim, seria uma coisa assim. Então, quando você calcula o limite da derivada pela esquerda, você ia encontrar uma reta assim, ó. E pela direita, você ia encontrar uma reta assim. Então, você teria derivadas diferentes se calcular o limite pela esquerda e pela direita. Então, por isso que ela não é diferenciável aqui no zero. Mas se só fosse só x, Oi? se só fosse só x, a derivada seria 1. Uhum. E depois seria 0. Oi? Derivada da derivada. Como é que é? Então, é isso mesmo. A derivada, no caso, nunca iria ser igual a zero, né? Para qualquer valor de x, seria constante igual a 1. Só se fosse a segunda derivada. Mas aqui, no caso, a gente está falando só da primeira derivada. Então, assim, essa coisa de você calcular a derivada e igualar a derivada a zero, isso é uma coisa muito importante. Tanto que a gente chama esses valores onde a derivada é igual a zero de número crítico. Então, o número crítico de uma função f, ele é um número c no domínio da função, tal que o f' de c é igual a zero ou f' de c não existe. Então, se o f' de c não existir, a gente também fala que o c é um número crítico. E se o f' de c existe, né, e é igual a zero, a gente fala que ele é um número crítico. Então, no caso daqui, né, apesar da derivada no zero dessa função y igual ao módulo de x não existir, a gente tem que o zero aqui ele seria um número crítico dessa função. Então vamos ver um exemplo aqui. Encontre os números críticos de f de x igual a x elevado a 3 quintos vezes 4 menos x. Então, para encontrar os números críticos, o primeiro passo é você derivar a função. Então, eu tenho f de... Primeiro eu vou escrever... como é que é? Que é o que fala ali?
3. 3 quintos. 3 quintos de x elevado a 3 quintos menos 1. É. Ah, não, é uma multiplicação, né? Tipo, Você tem um produto aí, né? Ah, é, são duas. Se você fosse derivar do jeito que está aí, você teria que usar a regra do produto. Você teria que derivar isso aqui multiplicado por isso, mais isso daqui multiplicado pela derivada disso. Mas só que aqui eu consigo simplificar isso aqui para poder ficar uma expressão mais fácil de calcular a derivada. Basta você observar que eu posso fazer a distributiva aqui. Eu vou obter que o f de x é igual a 4x elevado a 3 quintos menos x elevado a 8 quintos. Que eu tenho a mesma base, aí eu somo expoente, 3 quintos mais 1. Aí agora eu posso derivar, vou derivar isso aqui usando somente a regra da derivada de polinômio. Fn de x vai ser igual a... Aí agora sim, eu vou baixar o 3 quintos vezes 4 elevado a vezes x elevado a menos 2 quintos, né? Menos, agora eu vou derivar o outro, que vai ser 8 quintos vezes x elevado a 3 quintos. Beleza? Aí eu tenho que achar os valores de x, tal que isso aqui seja igual a zero. Aí, para poder facilitar as coisas, eu vou tentar juntar umas coisas aí para poder ficar mais fácil de calcular. Então, olha só, isso aqui vai ser igual... isso aqui eu vou passar isso aqui, né, pro denominador. Então, eu vou ficar... Primeiro eu tenho 3 vezes 4, que vai dar 12. Então, eu vou ter 12 em cima sobre 5 raiz quinta de x ao quadrado. Certo? Menos 8 quintos. Eu vou botar assim, eu vou botar 8 raiz quinta de x ao cubo sobre 5. Aí eu vou tentar tirar o MMC. Eu vou tentar juntar tudo numa fração só. Então isso aqui vai ser igual a... Aí eu vou ter aqui no denominador, eu vou ficar com 5 raiz quinta de x quadrado. Agora eu vou fazer. É que eu já tenho 5 aqui, né? Então não vou multiplicar de novo pelo 5. Então eu tenho isso aqui dividido por isso, vai dar 1. 1 vezes 12 dá 12. Aí menos. Aí eu tenho isso aqui dividido por 5 vai dar essa parte daqui, né? E aí eu vou multiplicar então isso aqui por isso aqui. Por isso aqui de cima. E aí vai ficar 8 a raiz quinta. Então aqui como tudo é raiz quinta, então vai ficar tudo dentro de uma raiz só. E aí eu vou ter dentro da raiz, eu vou ter x quadrado vezes x ao cubo, que vai dar x à quinta. E aí eu posso cortar a raiz com esse expoente aqui, né? Já que é 5 e 5, né? Então isso aqui vai ficar igual a... vai ficar igual a 12 menos 8x sobre... sobre 5 raiz quinta. Oi? Entendeu não? Eu fiz uma confusão, porque no MMC do primo seria 25 vezes raiz a quinta. Não, você poderia. Se você fizesse, não estaria errado não, sabe? Mas só que eu consigo colocar uma coisa mais simples ainda. Porque olha só, se o daqui ele já é um múltiplo desse, então eu posso pegar somente o daqui, sabe? A mesma coisa se eu tivesse assim, digamos que eu tivesse, sei lá, eu tô aqui A sobre, por exemplo, sobre 8 menos B sobre 4, por exemplo. Então, eu poderia pegar o 8. Porque agora se eu poderia pegar, tipo assim, também, se eu quisesse, pegar o produto deles, né? Colocar 32 aí. Beleza, eu teria uma fração um pouco mais
como é que se diz? Eu não teria uma, digamos que a função o mais simplificada possível. Mas assim, né, se por um acaso você fica na dúvida, no caso desse tipo aqui assim, né, se você fizesse isso aqui, né, isso vezes isso, para o que a gente vai fazer seria o suficiente. Você conseguiria chegar no resultado que a gente quer. Porque, olha só, beleza, a gente pegou e obteve uma expressão aqui, né, uma única fração. E a gente, então assim, resumindo, né, você obteve que o f' de x é igual a 12 menos 8x sobre 5 raiz quinta de x quadrado. Observe que essa derivada aí ela não está definida para o x igual a zero, né? Oi? Se o x for zero aqui, né, eu vou obter um zero e aí não vai poder. E isso aqui eu tenho até o gráfico aqui, né? Se você observar aqui no x igual a zero, você teria a reta tangente aqui seria vertical. Então seria como se tivesse inclinação infinita, sabe? Então tipo assim, por isso que de fato você não tem ela definida aqui no x igual a zero. Mas enfim, mas o que a gente quer saber agora é para quais valores de x isso aqui é igual a zero. Então vamos lá, vamos fazer, aí você pega e monta a equação, né? Você faz f' de x igual a zero. Mas o f' de x quem é? O f' de x é 12 menos 8x sobre 5 raiz quinta de x quadrado igual a zero. E aí você pode pegar isso aqui e passar para o lado de cá multiplicando, não pode? Então você vai ficar com 12 menos 8x igual a quanto? Igual a zero, né? Porque vai ter qualquer coisa vezes zero vai dar zero. Então agora eu obtenho aqui que 12 é igual a 8x, ou seja, o x é igual a 12 sobre 8, que é igual a 3 sobre 2. Então, olha só. Isso aqui, f' de x vai ser igual a zero quando x for igual a 3,5 apenas. Então, no caso aqui, né, o 3,5 seria seria um número crítico. Mas além de 3,5, essa função ela tem algum outro número crítico? Olha a definição de número crítico. Sim. X igual a zero. X igual a zero, né? Porque essa função ela não é diferenciável no x igual a zero. Porque a derivada não está definida no x igual a zero. Então, o x igual a zero seria outro número crítico. Então, é número crítico porque a derivada não existe. isso. Que aí, assim, para ser número crítico, tem que ser uma de duas coisas. Ou a derivada não existir, ou o valor da derivada naquele valor ser igual a zero. Então, tem os números críticos 0 e 3,5. Então, ó, se f tiver um máximo ou mínimo local em C, então C é um número crítico de f. Então, vamos agora obter um método para você conseguir encontrar máximos e mínimos locais de funções. Então, ó, para encontrar os valores máximos e mínimos absolutos de uma função contínua f em um intervalo fechado AB,
Primeiro passo. Encontre os valores de f nos números críticos de f no intervalo aberto AB. Então, primeiro a gente vai encontrar os valores que a função assume em todos os números críticos no intervalo aberto AB. Depois a gente vai encontrar os valores da função nas extremidades do intervalo. Nós vai calcular o f de A e o f de B. O maior valor entre as etapas 1 e 2 é o valor máximo absoluto, ao passo que o menor desses valores é o valor mínimo absoluto. Então vamos ilustrar esse método nessa função daqui. Então queremos encontrar os máximos e mínimos absolutos dessa função aqui no intervalo fechado menos meio a 4. Então, em primeiro lugar, essa função ela possui máximos e mínimos absolutos? Sim. E qual é o motivo disso? Por quê? Oi? Ela é uma função contínua e a gente tá restringindo ao intervalo fechado, né? Exatamente. Então, assim, como a gente está trabalhando com uma função contínua em um intervalo fechado, limitado, então a gente tem a garantia de que vai existir um máximo e um mínimo absoluto. Então, beleza. Então, agora, primeiro passo. Vamos derivar essa função aqui. Vamos para poder encontrar os números críticos. Então, nós vamos calcular f' de x. Isso aqui vai ser igual a 3x² menos 6x e pronto, né? Beleza. Aí, próximo passo. Descobrir quais os valores de x isso aqui dá zero. Então, a gente vai fazer... A gente quer saber quais os valores de x, tal que 3x² menos 6x é igual a zero. Posso colocar o x em evidência aí? Vai ficar x vezes 3x menos 6 igual a zero. Como eu tenho um produto aqui, né? Então, isso aí vai ser igual a zero se, somente se, algum desses valores é igual a zero. Quando eu tenho produto de dois números que dá zero, então um deles tem que ser zero. Então, daqui você conclui que Pode ser 3 ou x é igual a zero, ou igual a 3. ou 3x menos 6 é igual a zero, que resolvendo essa equação aí, você vai ter x igual a 2. 2. Então, esses são os números críticos da função. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor da função nos números críticos. Então, eu vou calcular o f de 0. O f de 0 dá quanto? Dá 1, né? Substituindo o x por 0 aqui, vai anular isso, vai sobrar só 1. E o f de 2 vai ser igual a 2 ao cubo menos 3 vezes 2 ao quadrado mais 1, que é igual a 8, menos 12, mais 1, que é igual a menos 3. Então, já tenho dois candidatos para mínimos e máximos absolutos, mas a gente vai... Ainda falta agora, isso aqui foi a etapa 1 aqui, ó. Então, ó, primeiro passo, nós encontramos os números críticos no intervalo AB, que é 0 e 2. Aí depois eu calculei os valores de f. Depois eu calculei os valores de f nos números críticos que nós encontramos aqui. Então, os valores de f nos números críticos é 1 e menos 3. Professor, Oi. esses dois números críticos, né? X igual a 0 e x igual a 2, pelo gráfico, o mínimo de G2, né? E menos 3. Mas assim, suponho que você não conhece o gráfico. Isso aqui, né, a gente vai analisar depois o gráfico, mas a princípio tudo que você sabe é isso aqui, ó.
Então você ainda não sabe como é que é o gráfico da função, suponha isso. Então nós vamos utilizar isso aqui, que você, olhando para o gráfico, você até consegue perceber lá, mas só que nem sempre você vai ter o gráfico da função para você ir lá e encontrar e dizer qual é o valor máximo e o valor mínimo. Então a gente vai ter que usar esse método aqui. Então, a parte 1 nós já fizemos. Agora a parte 2. Encontre os valores de f nas extremidades do intervalo. Então eu tenho que encontrar o valor de f no menos meio e no 4. Então eu vou calcular o f de menos meio. Então isso aqui vai ser igual a menos meio elevado ao cubo menos 3 vezes menos meio elevado ao quadrado mais 1. Então isso aqui vai ser igual a menos 1/8, aí menos 3/4, já que menos meio ao quadrado vai dar mais 1/4, 1/4 vezes 3 vai dar 3/4. E aí tem sinal de menos aqui, repetir aqui. Mais 1. Que é igual a... Aí vou tirar o MC que é 8, então vai ficar menos 1, menos 6, mais 8. Que é igual a 8 menos 7, que dá 1. 1/8. Então isso aqui é um valor. Agora vamos calcular o valor da função no outro extremo, que é o 4. Então, o f de 4 é igual a 4 ao cubo menos 3 vezes 4 ao quadrado mais 1. Isso aqui vai dar igual a 4, 16, 64, né? Menos 48, né? Mais 1. Que vai dar 65, 17, né? Beleza. Aí agora, o que eu encontrei? Eu encontrei 1, menos 3, 1/8 e 17. Quem é o menor de todos? Então, menos 3 vai ser o mínimo absoluto. Quem é o maior de todos? 17 vai ser o máximo absoluto. De fato, agora se eu desenhar o gráfico aqui um pouquinho maior, de fato, né, você tem aqui que o mínimo aqui, né, vai ser o menos 3 e o máximo vai ser aqui no 17. Foi o que a gente achou lá. Então já a gente conseguiu achar o mínimo e o máximo sem precisar conhecer o gráfico. Mas se na elaboração da pergunta não tiver esse negócio do intervalo, como é que fica? Aí já é outra história, né? Você vai ter que, a depender da função, você vai ter que andar fazendo análise diferente. Então você vai precisar conhecer um pouco mais sobre a função para poder tentar entender o que acontece. Por exemplo, nesse caso daqui mesmo, né? Ela não teria nem máximo e nem mínimo absoluto. Porque quando x vai para menos infinito, isso aqui vai para menos infinito. E quando x vai para mais infinito, isso aqui vai para mais infinito. Então você teria valores tão grandes quanto você queira e tão pequenos quanto você queira. Então você não teria máximo e mínimo, não. Tipo assim, provavelmente, assim, para poder esse tipo de questão aqui, né?
Tipo assim, para você usar esse método aqui, ele funciona apenas para funções definidas em intervalo fechado. Agora, por exemplo, se eu falasse assim, por exemplo, qual o máximo absoluto da função cosseno? Então, no caso da sino, tipo assim, aí você teria, na verdade, isso aí exige que você conheça a função cosseno para saber que o máximo é mais 1 e o mínimo é menos 1. Então, assim, pode ser que tenha algumas situações, né, que não seja um intervalo fechado, mas, assim, com certeza vai ser alguma coisa que é possível vocês observar a função e encontrar algum valor. Mas depois dá uma olhada nos exercícios que eu postei ontem lá, que aí eu acho que tem questões de máximos e mínimos, se não me engano. Ou não tem? Eu nem lembro, deixa eu ver aqui. Por que você não sei? Ah, não, eu tenho aqui, tipo assim, encontre valores máximos e mínimos locais, mas assim, a gente vai ver ainda uma outra, a gente vai ter ainda vai ver ainda uma outra coisa na sexta-feira, que vai permitir, porque essa técnica agora é para poder encontrar máximos e mínimos absolutos, mas aí a gente vai ver uma outra técnica que nos permite calcular valores máximos e mínimos locais. Mas enfim, né? Aqui não tem nem esse do intervalo. Eu coloquei aqui, aí talvez eu deva atualizar a lista colocando, porque eu esqueci. Professor, se eu usasse, se fosse um polinômio de segundo grau, eu conseguiria usar a Bhaskara e achar os mínimos máximos? Oi? Se fosse um polinômio de segundo grau? Bom, polinômio de segundo grau, você sabe que... Eu tinha feito a prova de Darwin uma vez, aí eu não sabia fazer questão, eu usei Bhaskara lá do nada e acabei que acertei a questão. Eu não sei. Olha só, um polinômio do segundo grau, você sabe que o gráfico dele é uma parábola, certo? E aí, se você conhecendo, né, essa propriedade, né, de que é uma parábola, você sabe que se for com cavidade voltada para cima, ele vai atingir o mínimo, que vai ser no vértice da parábola. E se for com cavidade para baixo, ela vai atingir o máximo no vértice da parábola. Aí você tem até uma formulazinha para você encontrar o x do vértice e o y do vértice. E nesse caso você calcularia o y do vértice. Esse tipo de questão costuma cair na prova do Enem e não assume-se que o aluno do ensino médio saiba calcular derivada, encontrar máximos e mínimos usando esse método, né? Então, usa Bhaskara? Não, aí no caso não precisa nem calcular as raízes. Porque as raízes, você usa a Bhaskara para encontrar aonde que o valor da função é zero. Aí, mas se você quer calcular onde a função atinge o mínimo, aí você sabe que se for uma parábola com cavidade voltada para cima, ela vai atingir o mínimo no vértice da parábola. Então você vai achar o y do vértice da parábola. Acho que foi isso mesmo que eu usei. Que eu acho que é menos b sobre 2a. Foi isso mesmo que eu usei. E isso não é Bhaskara. A forma de Bhaskara é baixar as raízes. Eu estava vendo aqui, é essa forma. Aham. Eu tinha botado Bhaskara, mas eu não notei esses do vértice aí. Acho que eu perdi, foi um vídeo. Achar os números. Beleza. Vamos resolver uma questão aqui. O telescópio espacial Hubble foi colocado em órbita em 24 de abril de 1990 pelo ônibus espacial Discovery. Um modelo para a velocidade do ônibus durante essa missão, do lançamento em t igual a 0 até a ejeção do foguete auxiliar em t igual a 126 segundos, é dado por essa fórmula daqui, em metros por segundo. Usando este modelo, estime os valores máximos e mínimos absolutos da aceleração do ônibus entre o lançamento e
a ejeção do foguete auxiliar. Então, ó, ele quer que você ache qual foi a aceleração máxima e a aceleração mínima que esse ônibus ele teve ao longo de toda a trajetória do t igual a 0 ao t igual a 136. Ele dá a fórmula da velocidade. Então, mas ele quer saber da aceleração. Então, como é que a gente calcula a aceleração? Oi? Olha só, a aceleração é a derivada duas vezes da função posição. Mas aqui a questão ele dá a função velocidade. E a aceleração é a derivada da velocidade. Então a aceleração ele é igual à derivada da velocidade, v' de t. Certo? Então eu vou derivar essa função daqui. Que aí vai ser 3 vezes esse número aí grandão, 0,0003968 t ao quadrado menos 2 vezes 0,02752 t mais 7,196. Então essa é a função aceleração do ônibus espacial lá. Então beleza, então agora eu tenho uma função aqui, aceleração. Agora eu quero encontrar o máximo e mínimo da aceleração. Então o que é que tem que fazer? Eu vou primeiro derivar, né? Eu vou derivar a aceleração. Então a linha de t vai ser igual a 6 vezes esse número aí, 0,0003968 t menos 2 vezes 0,02752 e só. Então, essa aí é a derivada. Agora eu vou igualar isso aqui a zero. Então, eu vou ter que, isolando t aí, eu vou ficar com t igual a 2 vezes 0,02752 dividido por 6 vezes 0,0003968. Esse é o valor de t, e eu não vou fazer isso de cabeça. Eu não teria essa capacidade. 2 vezes 0,02752 dividido por 6 dividido por 0,123 39,68. Então isso aqui é aproximadamente 23,1182796. Então a gente achou que um ponto crítico da aceleração é cerca de 23,12 segundos, mais ou menos. Então beleza. Aí agora que a gente achou isso, a gente vai encontrar a aceleração nesse valor daqui. Então vamos calcular o A de 23, vou botar aproximadamente 12. Isso aqui é aproximadamente 23,12. Então isso aqui vai ser igual a 6 vezes
Isso aqui é 0,002. Isso aqui assim. E vou logo avisando que na segunda prova não vai ter consulta, viu? Oi? 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 Não entendi. Não, consulta nenhuma. Então, olha só, a gente achou um ponto crítico, que é o 23,12, e calculamos a aceleração nesse ponto aqui, que deu essa aceleração daqui. Oi? Seria metros por segundo ao quadrado, né? Já que a velocidade é metros por segundo, né? Então seria metros por segundo ao quadrado. Agora temos que calcular
o valor da aceleração nos extremos dos intervalos. Temos que calcular o A de zero. O A de zero é fácil, né? Tipo assim, o A de zero vai zerar isso aqui, vai zerar isso aqui, vai sobrar somente isso aqui, ó. 7,196. 7,196. Então a gente já sabe que o daqui deu um pouco maior do que isso, né? Quadrado. E agora o outro extremo do intervalo, que vai ser o 126. Então vamos calcular o A de 126. Então isso aqui vai ser igual a então eu vou ter 0,0011904 vezes 126 vezes 126. Então aqui eu vou ter 18,8987904 menos 0,05504 vezes 126, que vai dar 6,93504 mais 7,196. E isso aqui vai dar 18,8987,904 menos 6,93504 mais 7,196, que vai dar 19,1597504. Então, como a gente achou que no extremo do intervalo 0, t igual a 0, você achou 7,196, e no outro extremo do intervalo você achou 19,15, então observe que o maior de todos, ele é esse aqui, né? Não, assim, não necessariamente que ele é acelerado de novo. Ele já estava sendo acelerado. A questão é que a aceleração dele foi aumentando ao longo do tempo. E aí, na hora que ele soltou, aí eu não sei se ele continuou aumentando ou se ele meio que desligou os motores. Aí, então, assim, o que acontece? Aqui você observa, né, que ele começou a trajetória com uma certa aceleração. Depois, né, de 23 segundos, assim, a aceleração ele foi diminuindo daqui até aqui. Aí depois de 23 segundos, eu acho que deve ter ligado algum outro motor lá e começou a aumentar a aceleração ainda, ao ponto de que no final dos 126 segundos, a aceleração era essa. Provavelmente o gráfico dele é uma coisa do tipo assim, ó, eu tenho... Oi? Ele deve fazer assim e depois subir. Aí você vai ter, sei lá, vai ter tipo... vamos supor que o 7 alguma coisa aqui, aí o 6 alguma coisa aqui. Não tá muito bom esse cara não, mas tá tudo bem. E aí eu tenho aqui o... No 0 ele sai daqui, aí no 23 segundos ele tá mais ou menos por aqui, então ele faz isso aqui. Aí depois, no 120 e poucos segundos, 126 segundos, ele vai estar aqui, ó. Aí ele vai subir e vai fazer assim. Então vai ser mais ou menos uma coisa parecida com isso.